Em meio à recusa de parte da população americana em se vacinar contra a Covid, a Casa Branca anunciou que vai passar a exigir das empresas com mais de 100 funcionários que garantam a imunização de seus empregados nos Estados Unidos. Justamente sobre esse tema, a gente conversa com a Liz Delhomme. Ela é advogada especialista em imigração. Olá, doutora, muito bom dia. Obrigado por atender ao convite da Jovem Pan News. Obrigada a você, Daniel. Bom dia, Adriana. Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Agora, doutora, a atitude do governo americano vai justamente na contramão do governo brasileiro. Aqui, nós acabamos falando em judicialização, justamente o que acabou ocorrendo. O ministro Barroso acabou derrubando parte da portaria que foi publicada pelo Ministério do Trabalho. Nos Estados Unidos, o caminho deve ser o mesmo? Aqui nos Estados Unidos, né, existe esses dois lados da moeda, né? A pandemia ainda está apresentando sinais aí, né, que ainda está acontecendo. E por isso a preocupação do governo Biden de estabelecer certas regras, estabelecer certas exigências para proteger tanto a população quanto as empresas nessa retomada, né, do aquecimento da economia. E, doutora, a medida parece ser coerente depois de muita discussão também aí nos Estados Unidos. Ou o funcionário está vacinado, ou tem que apresentar teste, usar máscara. A população que é contra, que não quer se vacinar, recebeu como essa determinação? Tem os dois lados, né, Adriana? Eu acho que aqui, diferente do Brasil, a população apresentou uma certa resistência maior, né, do que os brasileiros em relação à vacina, né? Tanto que no Brasil a população, logo que a vacina se tornou disponível, né, a gente viu aí a população correndo para se vacinar e até apresentando, né, um maior índice de vacinação, né, percentualmente em relação aos Estados Unidos, e por isso existe esse lado também de quem quer voltar a trabalhar e está com medo de adquirir, né, a doença no ambiente de trabalho. Então, assim, por mais que exista, né, essa resistência de certas pessoas de voltarem a trabalhar por conta das exigências, eu acho que também tem o outro lado das pessoas que querem voltar a trabalhar, estão com medo, né, de pegar a Covid-19 no ambiente de trabalho e tudo voltar novamente com essas variantes que estão aí, né? Agora, doutora, na esteira da pergunta da Adriane também, na sua resposta, o movimento anti-vacina nos Estados Unidos ele é muito forte. Tanto que os índices de imunização estão bem aquém do que se esperava, especialmente nos estados administrados pelos republicanos. Diante dessa notícia, eu gostaria que a senhora nos contasse exatamente como está a repercussão nesses estados administrados por republicanos e como a imprensa tem tratado desse tema. Esses estados que estão mais resistentes em relação a essa medida, em relação à vacinação, acreditam que essa medida do presidente é uma medida ilegal, porque isso vai desacelerar e desencorajar, né, essa retomada de atividades de diversos negócios. O que a gente vê hoje em dia nos Estados Unidos realmente é a falta de pessoal para preencher uma porção de vagas aí nos mais diversos setores, né, da economia, mas ainda existe esse pensamento de que essa exigência seria algo ilegal contra a liberdade de escolha da população de ser vacinada ou não, né? Minha opinião pessoal, Daniel, é que às vezes, né, nós temos que abrir mão da nossa liberdade, né, em prol aí do coletivo. Então, eu acho que sempre existe os dois lados da moeda, né? Por mais que os empresários, né, os empregadores estejam realmente se sentindo ofendidos com essa medida, acham que isso vai desacelerar, vai desencorajar uma série de pessoas a preencherem essas vagas que agora estão em aberto, existe também o outro lado da população que quer trabalhar, mas também quer se sentir protegida, né? Tem medo de acabar se contaminando no trabalho por pessoas que não estão vacinadas. E, doutora, exatamente. A senhora falava para a gente sobre a pandemia ainda não ter acabado, né? Que no Brasil também não, apesar da gente viver um momento um pouco menos grave. Qual é o retrato do momento da pandemia aí nos Estados Unidos, do número de mortes? E a campanha de vacinação continua? Ainda tem postos disponibilizando vacinas para todos? Sim, aqui a vacina é amplamente oferecida à população, né? Quem realmente tem vontade de tomar a vacina consegue um acesso super fácil,
tá? Inclusive diversas empresas, e aí até falando um pouco, né, do meio corporativo, encorajam os funcionários, os colaboradores a buscarem a vacina. Então você recebe incentivos em formas de um payday off, né, um dia off de trabalho, ou algum estímulo, algum valor que você recebe por ser vacinado. Então existe toda uma política de encorajamento para quem realmente quer tomar a vacina. Por enquanto, né, a pandemia, por mais que tenha mostrado um certo retrocesso, né, em relação ao número de casos no Brasil, aqui nos Estados Unidos os casos voltaram a crescer, né, de uma maneira um pouco mais desacelerada, obviamente, por conta da vacinação, mas ainda estão altos, tá? E o que mais preocupa nesse momento é essa questão das variantes. Então, por conta das variantes estarem surgindo, os casos voltam a crescer e volta aquele medo novamente da gente, né, voltar no tempo ali no final de 2019, começo de 2020, como aconteceu aqui nos Estados Unidos, e tudo voltar a ser, né, como no começo de uma pandemia. Então, assim, para evitar esse tipo de problema, as pessoas, principalmente os empresários, têm encorajado, sim, os colaboradores a se vacinarem para tudo poder retomar normalmente, né, com suas atividades. Agora, doutora, eu escutei algumas pessoas aí nos Estados Unidos falando que essa atitude do governo americano seria a transferência de responsabilidade para uma empresa, para uma companhia, de gerir algo que, em tese, é um direito individual, o direito de escolher ou não se toma a vacina. Eu gostaria que a senhora nos explicasse o que prevê a legislação norte-americana em relação a isso e quais podem ser os desdobramentos daqui em diante. Aqui nos Estados Unidos existe, né, um federalismo muito forte, né, Daniel, como todos sabem. Cada estado tem a sua regra, suas exigências em relação a alguns tipos de lei, né, que são leis que são próprias de cada estado, e existe também a legislação federal, que seria igual para todos os estados dos Estados Unidos. Nessa temática, né, de exigência de vacina, a gente está falando também de algo que eu não gosto de falar muito, que é juridiquês, mas eu acho que é um juridiquês acessível aí a todos, como eu estava falando no começo da nossa conversa, né? Então existe essa liberdade, sim, sua, individual, de escolher ou não ser vacinado. Só que quando a gente coloca essa liberdade, né, em discussão e sempre sopesando, né, fazendo aí eu diria até um checks and balances, né, em relação ao direito também das pessoas de estarem protegidas contra uma doença, terem o seu direito, né, à saúde assegurada, isso tem que ser realmente ser colocado na balança. Então, essa questão de transferir para as empresas uma responsabilidade que é do governo, eu acredito que deve ser levada em consideração pensando exatamente nos direitos individuais e como nós devemos analisá-los, né? A gente tem nossos direitos individuais, a gente tem nossa liberdade de escolha, mas quando a gente está colocando em jogo algo que é considerado muito mais valioso, né, como, por exemplo, o direito fundamental à vida, o direito fundamental à saúde, nós temos, sim, que pensar em algumas restrições em relação ao individual e uma amplificação aí do direito coletivo da população como um todo. Perfeito. E essa determinação é mesmo para empresas que têm mais de 100 funcionários. Quem tem menos de 100 funcionários está livre de qualquer uma dessas exigências? Isso, exatamente, Adriana. É para empresas que são grandes, consideradas grandes empresas, né, com mais de 100 funcionários. E o que fica também, né, é interessante até comentarmos aqui, em relação aos custos, né? Muitas pessoas falaram, mas isso aí vai ter custo para os empresários, ou seja, se as pessoas não quiserem se vacinar, o empresário terá que arcar com esse exame de Covid, né, semanal, que seria exigido dessas pessoas, desses colaboradores, e a resposta eu acredito que não todos os empresários vão se dispor a pagar esses exames semanais, ou seja, isso vai ser sim um custo para o colaborador, mas tem um outro lado também. O
custo de uma pessoa ser vacinada é um custo para o empresário. Por quê? Por mais que ele não pague a vacina, porque a vacina está sendo oferecida gratuitamente, ele vai ter que arcar com aquele dia que a pessoa vai tirar para tomar a vacina. E até o outro dia que a pessoa precisará, porque às vezes a vacina pode dar algum efeito colateral, né? Então, existe custo para os dois lados. Isso que eu acho que nós temos que pensar também. Agora, doutora, eu gostaria de saber se esse texto, essa determinação da Casa Branca tem algum tipo de especificação em relação a colaboradores e funcionários estrangeiros, que são funcionários e colaboram para empresas norte-americanas. E, por fim, gostaria de saber como está a situação para brasileiros que estão visitando os Estados Unidos. Qual é o tipo de exigência do governo norte-americano para a imunização desses turistas e visitantes? Exatamente. Então, a primeira pergunta que você fez, Daniel, em relação se há divergência, né, ao tipo de trabalhadores estrangeiros ou norte-americanos, não existe, tá, essa divergência. Então, essa exigência é para todos os trabalhadores, todos os colaboradores de empresas que tenham mais de 100 funcionários. Agora, em relação à viagem nesse momento, né, e até falando um pouquinho da reabertura aí das fronteiras dos Estados Unidos, né, o que está sendo exigido é um comprovante de vacinação, né, e aí tanto com as vacinas que são autorizadas, né, que são aceitas pelo CDC como pela Organização Mundial de Saúde, né, a gente pensa em Pfizer, Coronavac, AstraZeneca, a própria Janssen, né? E também um teste da Covid feito com antecedência de 3 dias da sua viagem. Então, você tem que apresentar esse teste. O que eu estou vendo é que existe um controle muito grande por parte das companhias aéreas, né? Então, assim, além de acompanhar todos os informativos do Consulado dos Estados Unidos do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, ou até dos outros, Porto Alegre, Brasília, Recife, eu encorajo sempre as pessoas que querem viajar para os Estados Unidos a também entrar em contato com as devidas companhias aéreas, né, com as quais elas vão viajar, porque a companhia aérea também pode dar alguma informação a mais e te preparar em relação a essa viagem, as restrições, o que será exigido, qualquer tipo de formulário, né? A gente vê muitos formulários aí, né, com órgãos similares à Anvisa no Brasil, né? Então existem algumas exigências de cada país. Isso vai mudando conforme o caminhar dessa pandemia ou até da própria melhora, né, em relação à pandemia. Então, eu acho que se informar é sempre o melhor remédio. Informações e esclarecimentos muito importantes de Liz Delhomme, advogada especialista em imigração. Muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho e volte mais vezes ao Jornal da Manhã. Obrigada, Daniel. Obrigada, Adriana.